Eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report. Converso agora com a Renata Duarte de Santana. Ela é sócio fundadora da CS Consulting. Vamos falar de financiamento de litígios. Tudo bem, Renata? Obrigado pela gentileza. Obrigado pelo convite, um prazer falar com você, Lucas. Renata, para a gente abrir essa conversa, acho que seria interessante você explicar para a gente como que funciona o negócio. O que é financiamento de litígios? Financiamento de litígios, eu sou Renata, bom, já me apresentou, Renata. Eu tenho uma parceria com o Fundo de Financiamento em Litígios inglês, que tem uma atuação global, atua em mais de 14 jurisdições no mundo, Estados Unidos, Austrália, Hong Kong, e desde o ano passado que já está atuando aqui no Brasil através da CS Consulting. O que constitui essa atividade? Nosso ativo, a gente vê um litígio como um ativo. Então, eu invisto na sua causa. Se o cliente tem uma causa, eu julgo essa causa, depois de passar por toda uma due diligence, toda uma avaliação. Se a gente acredita que aquele ativo tem boas chances de sucesso, a gente investe nele. Aqui no Brasil, como existe, diferentemente de outros países, um processo, a gente se concentrou nas arbitragens, porque as arbitragens ela tem um prazo de maturação naquele investimento muito menor. Uma arbitragem, por mais complexa que seja, ela dura em média de 4, 5 anos, vamos pensar 6 anos. Então, é um investimento a médio prazo, que é isso que a gente busca, né? Já na justiça estatal, você não sabe, são várias camadas de apelação, então você não sabe exatamente quando vai terminar. Então, é imprevisível, ele passa a ser um investimento que você não sabe quando é que você vai poder ter o retorno dele, né? E quais são os setores mais demandados? Você consegue falar um pouquinho do cenário aqui no Brasil, dessa atuação de vocês? Aqui no Brasil, o que eu vejo que está ocorrendo agora são muitas brigas envolvendo sócios, né? Empresas, assim, arbitragens coletivas, que diferentemente da class action, se a arbitragem são grupos de investidores que entram numa arbitragem em comum. Digamos, aqui no Brasil, nosso foco é só arbitragem. Então, eles entram naquela arbitragem para discutir uma questão societária, né, com um sócio majoritário, mas sempre é uma disputa, e isso é uma coisa que está ocorrendo muito aqui no Brasil atualmente. É a maior tendência que eu vejo. Vejo também disputas na área de infraestrutura, né? Para a gente é importante que sejam casos complexos, porque nós temos um ticket alto, né? Então nós vamos sempre nos debruçar sobre casos que têm uma complexidade maior. Então, digamos, são projetos de infraestrutura, são disputas societárias, são disputas relacionadas ao M&A, e propriedade intelectual, mas o range, né, a variação é muito amplo, né? Que a gente só não entra, são disputas envolvendo famílias, né? Eu digo assim, um litígio familiar, isso é completamente fora da nossa perspectiva. Tirando isso, tratando-se de arbitragem comercial, internacional ou nacional ou doméstica, nós atuamos, vamos analisar o caso e vamos ver se está dentro do perfil do fundo. Você pode detalhar um pouquinho mais sobre isso, de como é feita essa análise de um caso em potencial? O que vocês levam em conta? Quais são os principais fatores observados? É muito simples. O processo de avaliação de um caso, a primeira coisa, você pega assim, vamos dizer, é feito em 4 passos, né? Eu preciso saber quem é que é a parte, né, que está pedindo financiamento, por que ela está pedindo aqui o financiamento, qual o valor envolvido em disputa, diga, se for uma disputa com mais de 10 milhões de dólares envolvidos em disputa, qual é o budget? Quer dizer, para você litigar aquela arbitragem, levar aquela arbitragem até o final, quanto você calcula que você vai precisar para parecer técnico, parecer jurídico, advogados, instituição arbitral, tudo isso junto, quanto você calcula? Porque tem que ter, o que é mais importante a gente ver é essa proporção entre aquilo que você está, o budget, né, e o quanto você vai ganhar. Porque a última coisa que um fundo de investimentos, que o Harbor quer, é ficar com a maior parte do sucesso, né? Tem que ter a maior parte, obviamente, que é do cliente, mas tem que ter para todo mundo. Então,
como é que a gente trabalha? A gente analisa muito essa proporção, quase uma matemática, né? Proporção do budget e do claim velho. Desculpa se estou falando em inglês, mas é porque os termos são todos em inglês. E quem é a outra parte, a capacidade da outra parte pagar, porque que nada adianta você ter uma boa causa, disputar, levar, ganhar no final e não conseguir depois receber da outra parte, né? Então, a capacidade, a credibilidade do demandado de pagar o valor no caso de ele perder a causa. Então, são assim, primeiramente, são essas informações que a gente pega. Quem são os advogados? Porque os advogados podem ser muito bons, mas não são especialistas naquela causa. Né? Então, a gente dá sempre preferência a trabalhar com escritórios de advocacia, que a gente já tem essa credibilidade, até por se tratar de um fundo que está lá fora, ele não vai trabalhar como advogado, ele vai só administrar. Então, ele precisa ter uma confiança que aquele escritório de advocacia fará um trabalho muito bom. Então, são todas essas coisas que a gente analisa em cima. Então, para a gente entender um pouco mais na prática, como que é dividido o processo? Tem essas condições que são estabelecidas para financiar uma ação e como que ela se desenvolve? Como que é na prática? Tendo essas condições, né, a gente assina um termo de um NDA, né, para manter aquelas informações confidenciais, a gente faz uma carta de intenção, que já tem as propostas do eventual financiamento, né, então aqui, porque como é que o Harbor trabalha? Nós temos assim, é um fundo muito flexível e todas as soluções, tanto é que lá ele não é só um fundo de financiamento em litígios, é Harbor Solutions, são soluções que a gente apresenta para o cliente. Então, cada caso ele é analisado individualmente. Então, como é que é o retorno desse caso que eu vou ter, do meu investimento? Porque a análise da gente é muito fria. Eu sei que o cliente está extremamente envolvido, para ele aquela causa significa muito, mas nós temos uma análise muito fria. E eu acho que isso é até, inclusive, muito positivo para o cliente, porque ele sabe que é uma pessoa que está avaliando friamente o risco envolvido naquela briga. Então, a gente vai analisar essa parte e vamos estabelecer condições para o nosso retorno do investimento, qual seja um percentual do valor da causa, um percentual mais aquilo que eu gastei como financiador. Olha, eu gastei X para financiar na sua causa, eu quero esse X de volta, mais um percentual. Ou só um percentual, ou um múltiplo do valor que eu gastei. Eu, fundo, gastei. Então, 10 vezes, gastei X, eu quero 10 vezes esse valor, ou 3 vezes esse valor, como retorno do meu investimento. Se perder, o cliente não perde nada. Quem correu o risco foi o fundo. E quais são os benefícios do financiamento para esse cliente? Você está falando que o fundo geralmente ele entra em causas com um grande potencial de vitória. Então, assim, qual que é o benefício para o cliente? Porque ele próprio acaba fazendo sua própria defesa, fazendo a sua própria briga. Só para a gente entender melhor do benefício para esse cliente. Bom, eu acho que é importante, como é uma atividade nova aqui, eu acho que desde que eu fiz a primeira análise do mercado brasileiro, nós não temos nenhum impedimento jurídico para que o financiamento de litígios seja praticado, seja uma prática no Brasil, mas nós temos um problema que é a cabeça, né? A pessoa acaba vendo com um pouco de desconfiança, por que eu vou dar um percentual, se a causa é minha. Mas o que eu acho que precisa ter em mente, o que é mais importante, é saber que o fundo que entra, por exemplo, o Harbor, é um fundo que existe já há 15 anos no mercado, já viu absolutamente de tudo, de todo tipo de causa. Você pega assim uma causa envolvendo óleo e gás, ele já viu vários litígios envolvendo óleo e gás. Então, ele vai ser capaz até de ajudá-lo na sua solução. Olha, eu acho que a gente pode pegar esse caminho não é um caminho bom. Então, ele é um sócio, ele tem a mesma vontade que você tem de ganhar a sua causa. Ele está tão comprometido quanto você em ganhar. Do outro lado, ele tem muita expertise. Eu acho que muda muito o equilíbrio do jogo. Tudo bem, o cliente pode entrar numa causa brigando com a empresa
que é saudável, que pode prolongar aquele caso por anos e anos, até causar, até asfixiar a parte, né, a parte contrária. Isso não ocorre quando entra um fundo de investimentos que está bancando aquela parte contrária, né, que está bancando aquele claimant. E ele também, ele equilibra o jogo no sentido de que, olha, se um fundo como o Harvard, que tem toda essa credibilidade, que é o maior fundo de investimentos do mundo, decidiu financiar essa causa, é porque tem grandes chances de sucesso. Então, eu acho que força até uma negociação, sabe? Porque, obviamente, que o outro lado vai ver, para um pouquinho, se é um jogo de xadrez, já mudou aqui um pouquinho, as forças já estão muito mais emparelhadas. Eu não sou mais forte que a outra parte. E pelo contrário, o outro tem um fundo que está acreditando na causa dele. Então, isso é muito importante. Eu acho que só isso já muda. Além do que, você pensa, mas por que o cliente não entra e não banca ele mesmo aquela causa? Segundo, ele tem uma segunda camada de due diligence. Ele vai lá, ele vai com os advogados dele, ele fala, olha, essa causa é boa. O advogado, obviamente, vai fazer uma análise competente, eficiente, e aí ele pega um fundo que vai fazer uma segunda análise. Ele já entra para discutir aquele contrato com uma outra intenção, com uma outra força, uma outra crença de que ele tem condições de ganhar. E eu acho que isso é importante. O que a gente vê lá é muito nessa briga do gigante, do Davi e do Golias, sabe? O pequeno, que é o investidor, que está lá, que fez investimentos, ele não tem condições de brigar com uma empresa que tem uma saúde financeira enorme. Ele, por outro lado, ele até tem, mas ele não tem como prolongar. Os pareceres, a arbitragem é um procedimento caro. Primeiro que você se compromete a um contrato que vai acabar aquela arbitragem em um ano e meio. Às vezes leva 5 anos. E é uma sangria, porque honorários de advogados, os honorários dos árbitros, parecer, é muito documento que você tem que ver e você tem que pagar, e aquilo dali, em dia, assim, não para a arbitragem. Não é que nem um processo na justiça, onde você vai pulverizando aquele gasto durante 20, 25 anos, né? A gente não sabe quanto serve. Então, o que acontece? Você evita essa sangria, você investe no seu próprio negócio, o seu negócio continua funcionando plenamente, com saúde, você que não mexe no fluxo de caixa, aquela tua arbitragem está sendo extremamente bem cuidada, não só pelos advogados que você, cliente, contratou, como também por um fundo que tão interessado quanto você em ganhar aquela causa. Então, eu acho que se você vê por esse lado, se você dá um retorno, obviamente que um fundo tem que ter um retorno para o investidor, né? Se você dá uma parte dos seus ganhos para ele, chega a ser uma maravilha, você não correu risco nenhum. É isso que ele tem que pensar, eu não estou correndo risco, eu estou terceirizando, eu estou redeando os riscos que eventualmente eu teria se tivesse eu mesmo correndo, eu mesmo entrando com aquela causa. E essa é a tendência mundial, né? Que a gente tem visto em outras jurisdições, e eu já vejo que tem muita gente com essa mentalidade aqui no Brasil. Eu estive mesmo com um cliente que me falou, que eu perguntei, por que você está querendo financiamento de litígios? Ele falou, porque eu não quero correr risco. Eu achei magnífico, porque essa é a mentalidade mesmo. Hoje em dia, todo mundo quer mitigar risco em tudo. Por que não nos seus próprios litígios, né? Renata, fazendo então uma análise do cenário atual, a gente está enfrentando um momento muito delicado, uma crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Qual que é a sua percepção desde o início dessa crise aqui no Brasil? Qual que vai ser a tendência? Deve ter uma busca maior pelo financiamento de litígios? O que você já observa e projeta aí para os próximos meses? Eu observo que vai ter uma procura maior. Primeiro, porque nós, por nós termos soluções, apresentarmos soluções para os clientes, a gente não só financia litígio, a gente financia, por exemplo, um portfólio. Você tem 20 arbitragens, nós temos um ticket mínimo que é alto, vamos dizer, 10 milhões de dólares para uma arbitragem, né? Mas se você tem várias arbitragens que são pequenas, mas você tem 20
arbitragens no seu pipeline, que o escritório de advocacia, que a gente financia escritório de advocacia também e securitiza os honorários. Às vezes paga até adiantado os honorários dos escritórios de advocacia. Então, tem essa parceria. A gente não só trabalha diretamente com o cliente vem até nós e busca esse financiamento e discute com a gente ou não, se ele vai querer, qual escritório de advocacia ele vai querer, que nós não nos envolvemos nisso, nós simplesmente, é uma das características que a gente analisa, mas não força ao cliente. Como a gente também trabalha, e eu digo para você que grande parte dos nossos clientes vem através dos escritórios de advocacia, porque eles querem securitizar os seus honorários. E isso vai ocorrer. Por que acontece atualmente num cenário de crise, pós-pandemia, onde as pessoas estão tendo muito mais dificuldade de faturar, de colocar, de manter o ritmo dos seus negócios, né? É segurar, cair o rendimento, né, de uma certa forma, de todo mundo. Então, você vai parar e vai pensar, bom, eu vou gozar agora as horas dos escritórios de advocacia. Fora, tudo bem, olha, tem essa causa e tudo, mas poderíamos combinar uns honorários mais baixos. Eu vejo os meus colegas, que eu sou advogada de formação dos escritórios de advocacia, que falam que os honorários é uma coisa que, diferentemente de alguns anos atrás, já se discute com os clientes. Nem eles não estão mais tão dispostos assim a pagar um XPTO, um valor assim. Ele quer ter o melhor advogado, mas ele já começa a querer saber das horas, discutir o valor das horas dos advogados, né? Então, isso não ocorre, porque o Rafa jamais, como ele quer ganhar e ele tem recurso, ele paga o advogado. Então, para os escritórios de advocacia, é um ótimo parceiro. A gente trabalha junto, olha, tem aquele cliente tem uma boa causa. A gente oferece financiamento e você oferece seus serviços. Perfeito. Sabe? Não, é uma análise fria, é um negócio distante, que eu digo assim, não é que a gente vai forçar, vamos fazer uma parceria, não tem isso, é um grupo internacional, mas que ajuda, como a gente tem visto isso acontecer na Inglaterra, por exemplo, bastante, e na Austrália. Então, eu acho que o cenário de pandemia tem aumentado, eu já vejo isso, já tenho tido bastante consulta de escritórios, no sentido de querer montar essa parceria com a gente, discutir não apenas uma arbitragem individual, mas um portfólio. Quando eu digo portfólio, são todos os casos que eles têm lá, e nós temos uma outra coisa que nós fazemos também, que é o asset recovery, esses crimes de colarinho branco que envolvem busca de ativos fora dos países, que são buscas caríssimas, que envolvem equipes, nós também financiamos esse tipo de atividade, né? Então, fazemos isso também e atuamos também com o cliente e com os escritórios de advocacia. Bastante consulta no momento. Eu acho que um cenário de crise para um fundo de investimentos como o nosso é um cenário positivo. É ruim usar essa palavra porque nada é positivo no momento, né? Mas que apresenta oportunidades, né? Acho que apresenta oportunidades até para as pessoas mudarem um pouco a cabeça, no sentido de ver que pode ter um fundo de investimentos, ele não precisa correr os riscos que ele eventualmente correria sozinho, de olhar para o fundo de financiamento em litígios como um parceiro, e não como alguém que vai tirar um percentual de um valor de um eventual sucesso. Então, para a gente fechar essa entrevista, como que você avalia que vai ficar esse mercado pós-crise e também qual que é o potencial de negócio no Brasil? O Brasil é um mercado muito importante, muito significativo. Por incrível que pareça, nós somos assim, tem a Câmara de Comércio Internacional de Paris, que é a maior câmara de arbitragem, tem a AAA dos Estados Unidos, e essa em Paris que recebe o maior número de casos de arbitragem. E o Brasil é o terceiro lugar, está em terceiro lugar em número de partes envolvidas. Quer dizer, só na Câmara de Comércio Internacional, na CCI, 6 bilhões de dólares, sabe, envolvidos em litígios. Muito grande. Se você juntar as 5 maiores câmaras de arbitragem aqui no Brasil,
o valor também que tem em disputa, se você junta tudo, o que tem em andamento, são bilhões de dólares. Então, é um mercado significativo. O Brasil é, bem ou mal, nós somos a 7ª maior economia do mundo, 7ª, 8ª, mas estamos ali. Os casos, o nível de advogados que nós temos aqui no Brasil é um nível altíssimo, pessoas extremamente bem formadas. Os contratos que os brasileiros, que a gente tem aqui nesse mercado nosso, enorme, envolvendo agrobusiness, envolvendo infraestrutura, diz aí óleo e gás, os contratos são milionários. Então, é um mercado importante. O fato do Harbor estar aqui no Brasil é muito importante para ele também, sabe? Você pensa assim, que de escritório que ele tem fora de Londres, ele tem escritório em Londres, em Hong Kong, que é o escritório em Singapura, que movimenta a Ásia, e no Brasil, que movimenta toda a América do Sul e a América Latina. São esses os escritórios, são 3 bases. Então, aqui é uma base importante, é um mercado significativo, é um nível de expertise dos profissionais muito alto. Eu acho que a perspectiva para o Brasil são muito positivas. Nesse negócio do litigation funding, nós ainda somos uma indústria nascente, mas que vai crescer muito, que eu vejo, que pós-pandemia vai se tornar um mercado competitivo. E eu fico contente que o nosso fundo é o primeiro fundo internacional que está aqui, né? Renata, muito obrigado, agradeço sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas, explicar para a gente como funciona esse mercado. Muito obrigado novamente. Muito obrigada, Lucas. Foi um prazer falar com você. O Money Report conversou com a Renata Duarte de Santana, sócio fundadora da CS Consulting. Obrigado pela atenção e até a próxima.